Meu nome é Paulo e eu vou contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2009. Esse foi um ano que eu nunca vou esquecer. Eu estava na estrada como sempre, carregando mercadoria para tudo quanto é canto do Brasil. Era assim a minha vida. Cada viagem, uma nova história. E quem viaja de caminhão sabe, a estrada pode ser solitária, mas nunca é monótona. Sempre tem algo, alguém, uma situação. E olha, nessa história que eu vou contar, não foi diferente. Foi quando eu estava fazendo uma entrega no Piauí. Eu já estava acostumado com o barulho constante do motor, e aquela sensação de liberdade misturada com responsabilidade. Transportar cargas é mais do que um trabalho. É você, o caminhão e o destino, tudo em perfeita harmonia, ou quase isso. E era assim que eu tocava a vida. Mas, naquela viagem em especial, algo dentro de mim dizia que eu ia encontrar mais do que uma simples entrega. Algo naqueles dias parecia diferente, no ar, na estrada, não sei dizer exatamente. E foi assim que começou. Sempre que eu conto essa história, muita gente olha desconfiada, achando que era exagero ou coisa da minha cabeça. Mas quem vive sabe. E eu vivi e aconteceu comigo. E vou contar a vocês. Então, lá estava eu, encarando mais uma viagem, dessa vez pro Piauí. O frete parecia simples. Entregar uma carga de mercadorias na cidade, nada fora do normal. Peguei a estrada, sol, calor de rachar, mas isso é rotina para quem cruza o Brasil de ponta a ponta. Fiz a entrega sem grandes surpresas, já estava me preparando para voltar. Mas, como sempre, a estrada tinha outros planos. Assim que terminei de descarregar, me ofereceram outro frete. Era uma carga de ração, adubo e milho, coisa de fazenda. O destino? Uma fazenda nos arredores. Não tem erro, pensei. Era um serviço rápido, só jogar a carga na carroceria e rodar mais um pouco. E, sabe como é, quanto mais a gente roda, mais ganha. Quem é caminhoneiro entende a lógica. Aceitei o serviço, sem pensar duas vezes. Só que ali, naquele momento, o que eu não sabia é que aquela decisão ia me levar para um lugar onde o inesperado e o assustador andavam lado a lado e que eu iria passar por uma situação do qual eu jamais iria esquecer. O caminho até a fazenda parecia simples no mapa, mas você sabe como é a estrada de terra no interior, né? Não dá para confiar muito. E conforme o dia foi passando, o sol se pondo devagar, o cenário começou a mudar e começou a aparecer umas paisagens não muito bonitas. Não sei se era o fato de já estar escurecendo. Eu já tinha visto muita coisa nas minhas viagens, mas essa seria diferente. O sol já estava quase se pondo quando eu finalmente avistei a entrada da fazenda. O dia se arrastou mais do que eu esperava, e a estrada de terra, cheia de buracos e lama seca, tinha me atrasado um bocado. Era aquele tipo de lugar afastado de tudo, porém um lugar muito calmo e silencioso, agradável até. Única coisa que acabava com a calma do lugar era o som do vento e dos bichos. Sabe aquela sensação de isolamento, de estar no meio do nada? Pois é, foi exatamente isso que me bateu quando eu passei pelo portão velho de madeira. Assim que parei o caminhão, apareceu um sujeito de moto, vestido simples, com chapéu de palha. Manuel, ele se apresentou, me olhando com aquele jeito de quem já viu muito da vida no campo, parecia ser um empregado da fazenda. Me explicou que eu teria que descarregar sozinho, porque não tinha mais ninguém por ali. Todos os funcionários tinham ido embora mais cedo, e o dono da fazenda estava fora, viajando. Me sugeriu que eu passasse a noite lá, porque já estava tarde demais para voltar para a estrada. Eu hesitei. Sempre gostei de terminar o trabalho e seguir viagem, mas a ideia de pegar aquela estrada ruim no escuro, com os faróis do caminhão batendo na poeira, não me agradava muito. Tudo bem, amanhã cedo eu sigo viagem, respondi, tentando ignorar a estranheza que eu começava a sentir. Sempre fui meio desconfiado. Enquanto descarregava a carga, olhei ao redor. A fazenda estava completamente deserta, com uma calma quase sobrenatural. Só eu e aquele silêncio pesado, talvez porque quase todo mundo tinha ido embora. E foi aí que eu comecei a sentir uma coisa diferente. Como se tivesse algo me olhando ao longe. Me observava, escondido, mas não consegui ver direito o que era, mas achei que poderia ser uma outra pessoa. Mas estranhei porque a fazenda estava vazia. Terminei de descarregar o caminhão já com a luz fraca do fim de tarde se transformando em noite. O silêncio ali era quase sufocante. Só o barulho do vento batendo nas árvores, e de vez em quando, o som de algum bicho distante.
Sentei do lado de fora do caminhão, aproveitando para descansar um pouco e clarear as ideias. Foi aí que eu vi. Do nada, um velho apareceu. Caminhava devagar, meio curvado, com o braço enfaixado, envolto em tiras de pano que pareciam sujas. Não dava para dizer de onde ele tinha vindo. Parecia simplesmente surgir da escuridão. Seus olhos, escondidos pelas rugas profundas, me encaravam de um jeito que me fazia suar frio. Ele não disse uma palavra, só ficou parado ali, me olhando. O desconforto me pegou na hora. Eu perguntei se ele precisava de ajuda, se morava ali na fazenda. O velho só balançou a cabeça, sem tirar os olhos de mim. Tinha algo de muito errado nele. O jeito que ele se movia, a forma como me observava. Era como se soubesse de algo que eu não sabia, e aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele virou as costas e foi embora, desaparecendo da mesma forma que tinha aparecido. Aquilo me deixou inquieto. Tentei me convencer que era apenas algum morador da fazenda, mas lá no fundo, eu sabia que tinha algo mais por trás daquela figura estranha. Aquele encontro foi o primeiro sinal de que a noite seria longa e cheia de surpresas que eu jamais esqueceria. Depois que o velho desapareceu, eu tentei sacudir aquele desconforto, mas o clima na fazenda já não era o mesmo. O ar parecia mais denso, mais pesado. O vento que antes soprava leve agora fazia os animais fazer barulhos. Os animais da fazenda começaram a se agitar. As galinhas, que já deviam estar no poleiro, cacarejavam nervosas. Os cavalos, no pasto, batiam os cascos no chão, como se pressentisse algo ruim. Já à noitinha começou a aparecer uma neblina, mesmo que pouca, começou a atrapalhar um pouco a visão. Pensei que como era época de chuva-neblina fosse por causa disso. Eu estava sentado na boleia do caminhão, já pensando em me trancar ali para tentar dormir, quando ouvi um som. Um uivo, distante, mas profundo, ecoando pela fazenda. Não era o tipo de som que você esquece fácil. Era grave, prolongado, estranhei. Pensei comigo porque os cachorros estavam fazendo aquele barulho. Fiquei alerta na hora. Como eu estava na boleia, tive que ir na carroceria pegar um facão que estava lá, para me sentir mais protegido. Peguei meu facão e um pau que tinha ali na carroceria, me preparando para qualquer coisa. Fiquei olhando ao redor, atento a cada movimento. E então, no meio da neblina, comecei a ver vultos. Movimentos rápidos, sombras que passavam pelo canto dos olhos. Era difícil saber se era minha cabeça pregando peças ou se realmente tinha algo ali, me cercando. O coração acelerou. Eu dava passos lentos, tentando manter a calma, mas estava pronto para me defender. Os vultos não paravam, rápidos, como se estivessem brincando comigo, indo e vindo. A cada barulho de galho quebrado ou folha farfalhando, eu girava, com o facão em mãos. Eu já tinha enfrentado muito bicho bravo na estrada, mas aquilo era diferente. Algo naqueles vultos me deixava com uma sensação de que o pior ainda estava por vir. Foi quando eu estava quase me convencendo de que aquilo tudo era coisa da minha cabeça que aconteceu. Do meio da neblina, surgiu uma figura nítida, e dessa vez não era um vulto ou uma sombra passageira. Era um cachorro, mas não qualquer cachorro. Era grande, enorme, com pelo desgrenhado e olhos vermelhos brilhando como brasas acesas. Aquele bicho rosnava baixo, mostrando os dentes afiados, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Meu coração disparou. Segurei o facão com força e me posicionei, pronto para defender. Olhei para o rumo do barracão ou da sede da fazenda, mas estavam com a luz apagada. Pensei em pedir socorro, mas não vi ninguém. Mas a verdade é que eu nunca tinha visto nada parecido. O cachorro era rápido demais. Num instante, ele estava a metros de distância. No outro, já avançava em minha direção. Eu tentei me defender com o facão. Dei umas estocadas no ar, mas ele era ágil. O facão acertou o vazio enquanto ele girava ao meu redor, como se estivesse se divertindo, brincando comigo antes de me atacar. Senti o chão estremecer quando ele avançou de novo, dessa vez com mais agressividade. Ele saltou sobre mim, e eu só tive tempo de erguer o pau que carregava, tentando afastá-lo. O impacto me derrubou no chão. Eu consegui acertar o bicho com um golpe nas costas, mas era como se nada o fizesse recuar. A única saída que vi foi correr. Me joguei para dentro do caminhão, fechando a porta com um estrondo. De dentro da boleia, pude vê-lo lá fora, rondando, com seus olhos fixos em mim. Ele circulava o caminhão,
rosnando baixo, como se estivesse me cercando, me estudando. Toda vez que eu pensava em abrir a porta ou tentar fazer algo, ele se aproximava de novo, pronto para outro ataque. A noite parecia interminável, e eu sabia que, do lado de fora, aquela criatura estava só esperando o momento certo para me pegar. O tempo parecia não passar ali dentro do caminhão, e a cada segundo que passava, eu sentia a tensão aumentar. O cachorro, ou seja lá o que fosse aquela criatura, continuava rondando, como um predador brincando com a presa. Os olhos vermelhos nunca deixavam de me encarar. O motor do caminhão estava desligado. Eu pensei em ligar o caminhão e sair dali correndo, porém eu fiquei com muito medo e achei melhor ficar quieto. Naquela situação, parecia arriscado demais. Qualquer movimento fora do planejado, e aquele bicho podia atacar de vez e de alguma forma entrar dentro da cabine. Foi nesse momento que eu ouvi o som de uma moto se aproximando, bem depressa. As luzes dos faróis iluminaram a neblina. Eu não fazia ideia de quem estava pilotando. Era Manuel. Ele chegou rápido e parou a moto a poucos metros do caminhão. Sem perder tempo, puxou um revólver da cintura e apontou em direção à criatura. Antes que eu pudesse gritar qualquer coisa, ele apertou o gatilho. Lembro que o som dos disparos foi bem alto, e a criatura soltou um grito horrível, como se o tiro tivesse acertado em cheio. Vi o cachorro cambalear, mas, para minha surpresa, em vez de cair, ele fugiu pro mato, sumindo na escuridão como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou, só quebrado pelo som do motor da moto de Manuel ainda roncando baixo. Eu saí do caminhão, ainda meio atordoado com tudo o que tinha acontecido. "Você tá bem?" ele perguntou, guardando a arma. Eu balancei a cabeça, tentando entender o que tinha acabado de ver. "Que diabos era aquilo, Manuel?" perguntei. Ele me olhou sério, com aquele olhar que só quem cresceu no campo tem. "Era o lobisomem. Eu te falei que esse lugar é amaldiçoado." Minha mente tentou processar a informação, mas era difícil acreditar. Lobisomem? Sinceramente não acreditei, mas nem questionei. Pelo medo que eu estava, fiquei agradecido por ele ter atirado no bicho. Manuel, porém, falava com uma firmeza que eu comecei a acreditar. Ele explicou que, em noites de lua cheia, o velho que eu tinha visto mais cedo se transformava naquela criatura. Era uma maldição antiga, e ele sabia que eu ia acabar encontrando o lobisomem se ficasse na fazenda. "Você deu sorte que eu estava por perto", disse, sério. Depois que Manuel afugentou a criatura, o silêncio voltou, mas minha mente estava a mil. Ainda tentando processar a história do lobisomem, me preparei para passar o resto da noite no caminhão. Manuel disse que ficaria por perto, só por precaução, mas mesmo com ele ali, não consegui dormir de jeito nenhum. A sensação de que o perigo ainda rondava não me deixava em paz. As horas pareciam não passar, e a cada pequeno ruído do lado de fora, meu coração disparava. O uivo, aquele som que eu tinha ouvido antes, voltou, mais distante dessa vez, mas ainda assustador. "Tá ouvindo?" perguntei a Manuel, que acenou com a cabeça, mantendo os olhos fixos na escuridão. "Ele está voltando", murmurou. A frase dele fez um arrepio correr pela minha espinha. Eu estava exausto, mas o medo me mantinha alerta. Foi então que, do nada, o som mudou. Passos pesados no chão, como algo grande se movendo com rapidez. Senti o caminhão balançar levemente, e antes que eu pudesse reagir, lá estava ele novamente, o lobisomem. Agora, ele não se escondia mais. A criatura estava à vista, seus olhos vermelhos brilhando com ainda mais intensidade. Ela atacou com mais força, como se estivesse com raiva, como se quisesse terminar o que começou. Tentei fazer alguma coisa, porém fiquei paralisado, minhas mãos tremiam. O lobisomem deu uma investida, se jogando contra o caminhão. Dessa vez, ele estava determinado a me pegar, e eu sabia que não tinha muito tempo. Dei um grito e falei: "Atira, Manuel." Ele atirou, mas deve ter errado, porém ele deu alguns passos para trás, como se estivesse ferido, mas antes que eu pudesse fazer alguma coisa, ele correu para o mato novamente, desaparecendo. Tudo voltou a ficar calmo de novo, mas dessa vez com uma sensação diferente. Não era o fim, eu sabia disso. O lobisomem tinha fugido, mas não por muito tempo. Algo me dizia que ele ia voltar de novo. Porém, graças a Deus, ele não voltou. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, finalmente eu me acalmei. A neblina, que parecia envolver tudo na noite anterior, foi se dissipando,
revelando a paisagem da fazenda. O silêncio da noite deu lugar aos sons normais da manhã. O cantar dos galos, os pássaros começando o dia e o vento suave mexendo as folhas. Aquele cenário de calmaria parecia quase irreconhecível comparado ao terror que eu tinha enfrentado poucas horas antes. Desci do caminhão, sentindo o peso da noite nas costas. Eu estava exausto, mas a luz do dia trazia uma sensação de alívio. Logo, os funcionários da fazenda começaram a aparecer, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Era estranho ver tudo voltando ao normal, como se a noite passada tivesse sido apenas um pesadelo que só eu e Manuel vivemos. Enquanto ajeitava as últimas coisas no caminhão, o filho do dono da fazenda se aproximou para me pagar pelo serviço. Era um sujeito jovem, com um sorriso no rosto, mas suas palavras me deixaram ainda mais inquieto. Você teve sorte, amigo. A maioria dos motoristas não passa a noite aqui. Não depois do que aconteceu com outros que vieram antes de você. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Como assim? Outros motoristas? Perguntei, tentando entender melhor. Ele olhou para mim com um ar sério. Você não sabia? Esse lugar já teve problemas no passado. Gente que viu coisas, que foi atacada. É por isso que evitam ficar aqui à noite. Era como se ele estivesse confirmando tudo que Manuel tinha me dito na noite anterior, mas com um tom de normalidade que me deixou desconfortável. Eu não falei nada. Apenas peguei o pagamento, agradeci e comecei a me preparar para partir. Tudo que eu queria era deixar aquela fazenda para trás e nunca mais olhar para trás. Com o motor do caminhão ligado, uma sensação de alívio começou a se instalar em mim. A estrada se estendia à minha frente, livre, aberta, e eu só queria deixá-la longe o suficiente para que aquela noite nunca mais voltasse à minha memória. Mas, antes de ir, algo me fez parar. Quando eu estava prestes a dar a partida, um movimento chamou minha atenção. Olhei para o lado e vi o velho mal encarado. Ele estava parado ali, na borda da estrada, observando com um olhar vazio e penetrante. O braço enfaixado balançava levemente ao seu lado, e eu não pude deixar de notar os cortes e arranhões que agora estavam visíveis em sua pele, feridas que pareciam idênticas às que eu tinha causado durante nossa luta na noite anterior. O estômago se revirou. O que eu estava vendo era como se o velho tivesse saído de um pesadelo, uma manifestação física do terror que eu tinha enfrentado. O olhar dele era profundo, como se quisesse dizer algo, mas eu não estava disposto a ficar ali para descobrir. Era melhor deixar aquele lugar e tudo o que ele representava bem para trás. Sem pensar duas vezes, acelerei o caminhão e saí pela estrada. Olhei pelo retrovisor e vi o velho se afastar. O que seria ele? Quem era aquele velho? Não era mais minha preocupação. Eu só queria voltar para casa, longe do lobisomem, da fazenda, e daquele lugar que tinha me mostrado que o medo é real, que o sobrenatural pode existir. As lembranças daquela noite ficaram comigo, mas eu sabia que nunca mais voltaria ali. Até hoje lembro disso. Até hoje não sei explicar direito o que era aquele bicho. E também não sei se o pessoal da fazenda estava me passando medo com essa história de lobisomem, quando na verdade era apenas um cachorro bravo. Só sei que nunca mais fui lá e nem tenho vontade de ir. E você, acredita nessa história? E se fosse você, o que você faria? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para mais relatos.